alexandrienses e a todos os internautas que nos assistem agora através das minhas redes sociais, Facebook e Instagram, Dr. Davi 65. É com muita satisfação, alegria. Pessoal, retornando ao início, como se diz, boa noite a todos, saudações a todos os alexandrienses e aos demais internautas que nos assistem através das minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Dr. Davi Abrantes 65. É com o coração palpitante de alegria e com muita animação que iniciamos hoje a nossa campanha e através de diversas discussões em todos os setores da administração pública, iremos iniciar o nosso Pensando Alexandria. E como carro de frente, como não poderia ser diferente, escolhemos a educação, pilar mestre na vida e na transformação da nossa sociedade. É com muito orgulho e com muita admiração que tenho aqui do meu lado dois convidados mais do que especiais. O professor e meu companheiro de chapa, Carly Robson, e o não menos brilhante e nobre professor Flávio Lobo, militante da nossa educação há muito tempo. Passo a palavra agora aos convidados para as suas considerações iniciais. Boa noite, nobre Davi Abrantes, companheiro de lutas, homem de coragem. Abraço ao nobre companheiro Flávio Lobo, professor que dignifica essa bela arte de mediar o conhecimento. Cumprimentando aqui também os internautas que nos acompanham pelas páginas do Facebook, pelo Instagram, e dizer da imensa alegria que nós vamos hoje debater a política, um dos primeiros dos direitos sociais, escrito na Constituição, que é a educação, a ferramenta que liberta, transforma e conduz o homem para a liberdade do existir. Boa noite a todos os internautas alexandrienses que nos acompanham nesse momento, através do Facebook, das redes sociais, dos veículos de comunicação, de internet. Gostaria de saudar o nobre doutor Davi Abrantes, agora sim candidato a prefeito de Alexandria pelo PCdoB, e saudar também o seu companheiro de chapa, o nobre colega de trabalho, professor de carreira, Carlos Robson Souza Pereira. É uma satisfação para mim e, assim que foi convidado, atendi prontamente, por se tratar de um tema relevante para o município de Alexandria, numa campanha que se inicia com um tema tão propositivo e tão fundamental dentro dos direitos constitucionais, que é a educação. É uma satisfação, é uma honra poder dividir esse espaço nesse momento com a bancada posta aqui no debate. Dando seguimento à nossa live, o tema educação por si só já fala por si, né? Mas, pelo menos, eu tenho certeza que na vida de nós três aqui, pelo menos, a educação tem um significado mais do que especial. Eu venho de uma família que sempre lutou, meus pais sempre lutaram para nos ajudar, para nos criar,
E a educação foi o pilar mestre. Meu pai, como sempre, muito inteligente, ele todo o pouco recurso que tinha, ele investiu em nossa educação. Não só moral, mas a educação científica, a educação escolar. E seguindo o exemplo dele, vendo aquele seu sacrifício, nós lutamos, nós batalhamos e fizemos jus a tudo isso que ele nos fez. E conseguimos, seus 8 filhos, vencer. Conseguimos, através do esforço e da educação, todos os 8 filhos se formarem. Né? Em Alexandria, principalmente, todos são cientes da nossa história, do quanto a educação nos fez crescer. E é esse sentimento, é essa força da educação que eu quero levar para as pessoas de Alexandria, para aquelas pessoas menos abastadas, para que elas possam vislumbrar, assim como eu vislumbrei e venci através da educação, dar a ela essa mesma oportunidade. Sabe? E eu sei, assim como eu, todos os outros 2 aqui também têm história semelhante, história muito parecida. E todos nós hoje sabemos da não razoabilidade da situação da educação de Alexandria. E é iniciando daí, professor Flávio, que eu lhe peço, faça um diagnóstico da educação do nosso município. Bom, inicialmente, Davi, você contou um pouco da sua experiência sobre a educação. Eu queria dizer a você que educação, para mim, é meu caminho, é minha vida, é minha história. É minha vida porque tudo que eu conquistei, em termos de independência, de aquisição de conhecimento, de emancipação enquanto pessoa, foi através da educação. É um caminho pelas narrativas que meu pai, enquanto motorista de veículo, ele fazia o translado dos meus familiares, dos meus primos, que naquele tempo estudavam em Recife, estudavam em João Pessoa, e tinham uma dificuldade muito grande, não só no translado, como na malha viária, que era toda ela carroçal. Então, se tinha uma dificuldade muito grande para se fazer um deslocamento e se estudar fora. E meu pai sempre me passou, o caminho é educação. É uma forma de se emancipar, de vencer na vida. E esse foi o caminho que ele me orientou, porque a única herança que ele podia me dar, ele sempre me dizia isso, era o saber. Né? E foi essa opção de vida que eu fiz, trilhar o caminho do conhecimento. E uma história, porque todo o legado que eu tenho construído na educação, seja como aluno, ou seja como profissional de educação, docente, foi através dos bancos escolares, aprendendo desde cedo a valorizar o conhecimento, a valorizar a escola pública, porque eu sou originário da escola pública, certo? Então, isso foi uma opção de vida, e uma opção de vida que hoje me vejo satisfeito por ter trilhado por esse caminho. Com relação à educação de Alexandria, eu quero só ressaltar que durante 10 anos eu fui diretor da escola Dr. Gregório de Paiva, na cidade de Alexandria. E passei um período um pouco distante da educação, mas sempre lecionei, sempre estive à frente da educação e deu para entender um pouco a problemática da educação de Alexandria. Então, eu queria inicialmente fazer uma síntese, atendendo aí a sua pergunta, fazer uma síntese sobre a questão educacional, a problemática que eu vejo hoje nesse retorno que eu tive à sala de aula, depois de ter passado 5 anos como secretário de assistência social. Então, uma das elucidações que eu faço aqui é, olhando a educação de fora para dentro, e hoje dentro da educação, algumas problemáticas merecem ser elucidadas com relação à questão educacional de Alexandria. A primeira seria a questão da gestão democrática. É preciso que um prefeito entenda que a gestão democrática ela passa por uma autonomia administrativa, uma autonomia pedagógica e uma autonomia financeira. Então, eu acho que o legado começa de cima. Então, ao se nomear um secretário, a primeira coisa que tem que se dar a ele é autonomia administrativa e financeira para que ele possa pensar a educação junto com os profissionais de educação. A segunda é as eleições diretas para diretores escolares do município, das escolas da rede municipal de ensino. Porque na lei orgânica de 88 já preconizava essas eleições.
E isso foi reforçado mais ainda com a aprovação na Câmara Legislativa pela aprovação do plano de cargos, carreiras e remunerações dos profissionais de educação. Feita essa explanação inicial, adentro ao segundo ponto, que seria investimento. Mas investimento em que setores? Investimento em modernização tecnológica, né? Aí você adentra o espaço escolar e vê uma problemática. A recuperação total dos laboratórios de informática, que hoje se encontram em mau uso de funcionamento nas escolas que têm laboratório de informática da rede de ensino municipal. A modernização tecnológica no sentido de oferecer uma internet de qualidade. Uma internet de ponta, em que você tem um acesso fácil. E o investimento em pacotes de plataformas virtuais, como o Estado tem o CIDEDUC, que é para educação remota, híbrida, à distância, que é um reflexo ao qual o alunado vem sofrendo muito hoje com essa pandemia, devido a essa falta desse acesso tecnológico. Então isso, a partir de hoje, mostrou a fragilidade um pouco do ensino nacional e, por que não dizer, do ensino municipal. E uma fragilidade também em virtude da falta desse acesso a essa tecnologia. É uma coisa a se repensar. Investimento em infraestrutura, porque nós precisamos ter ambientização nas nossas escolas. Nós precisamos ter reforma, construção, nós precisamos criar um ambiente em que o aluno possa se sentir atraído para se matricular naquela instituição de ensino. Uma educação inclusiva, que falta na sua totalidade hoje no município. Existe um déficit de profissionais hoje para atender aqueles alunos com deficiência que se matriculam e procuram a rede municipal de ensino. Não há profissionais para atender essa demanda na sua totalidade. E isso faz com que a gente tenha uma fragilidade na inclusão e na facilitação da aprendizagem dessa pessoa com deficiência que está ali matriculada e que quer ter uma evolução de aprendizagem. Feitas essas explanações, eu acredito que essa problemática elas têm um caráter incisivo, prejudicial ao desenvolvimento da educação de qualidade hoje no município. Sem falar na desvalorização dos profissionais da educação. Quando eu falo em desvalorização, adentro a questão de capacidades, realização de semanas pedagógicas e também a valorização de titulação, que está prevista com o cumprimento do plano de cargos e carreiras e remunerações, previsto em lei que a cada titulação que você ascende profissionalmente, é um investimento que tem que retornar para o aluno, esse valor só é agregado aos proventos do profissional mediante judicialização. Então a gente tem que acabar com essa judicialização da educação. Eu acho que o profissional, se ele tem um investimento, se ele se qualifica, ele merece receber seus proventos e a sua titulação, como prevê o plano de cargos, salários e remunerações do município. Robson, agora faça a sua explanação diante de tamanha sapiência do nobre colega que conseguiu, não sei como, sintetizar as suas palavras. Flávio Lobo, é sempre uma sumidade, um conhecimento técnico muito abrangente, isso é muito bom. Mas antes de adentrar nas questões específicas da educação do município, eu também gostaria de fazer minha experiência profissional, minha experiência na educação, e assim o faço, prestando uma homenagem a todos os meus colegas professores, todos aqueles que acordam, planejam e acreditam que a educação é o caminho viável, é um caminho seguro para transformar vidas. A minha experiência com a educação, eu nasci já num lar com uma professora. A minha mãe era professora, uma professora rígida. E lembro muito bem o despertar da minha educação e a curiosidade na linguagem, porque minha mãe ela escrevia muitas cartas. O analfabetismo naquele período, criança, o analfabetismo com, de certa forma, alongado dentro dos índices de educação, e eu percebia que aquelas pessoas queriam se comunicar e minha mãe traduzia em cartas. Talvez a nova geração não conheça o que são cartas, sabe que são e-mails, né, essas comunicações modernas. E aquelas cartas transmitiam a ânsia daquelas pessoas para outras. Era até emocionante a maneira que a pessoa falava, e minha mãe escrevia, e aquilo me despertou
a me aproximar cada vez mais desse vínculo com essas pessoas. E isso me levou a ser um profissional da educação. E fazendo isso, não poderia de prestar uma homenagem à Escola Benedito de Paiva, onde eu iniciei minha vida escolar, e a professora Celestina, a minha primeira professora, que me ensinou, me indicou os passos na vida da educação. Daí, é impossível esquecer Maria Auxiliadora de Antônio Dudu. Depois, minha mãe foi minha professora. Fui morar em Mossoró, a verve da educação estava em meu sangue, sentia que eu tinha esse talento de transmitir o conhecimento. Estudei o ensino médio na Escola Eliseu Viana, em Mossoró. Depois prestei o antigo vestibular para Geografia, que era uma das minhas paixões, licenciatura em Geografia. E daí, voltei a morar em Alexandria quando eu me casei, fiz um concurso, fui professor da rede municipal de 99 até 2006. Depois, adentrei em 2 vínculos públicos no Estado, como professor de Geografia, e a educação ficou em mim nessa mediação, nessa conversa com os alunos, nessa troca de experiências, porque a vivência do mundo é através dessa política. A educação ela tem a capacidade de transformar o ser, ela tem a capacidade de despertar a criticidade e ela tem a capacidade de preparar a pessoa para o mundo que está se transformando. O mundo é muito dinâmico. Eis o papel desafiante do professor. Não apresentar o mundo, não direcionar o mundo para um estudante, mas, acima de tudo, mediar esse conhecimento. Apresentar esse mundo para que eles também possam expressar suas ideias. E dessa forma eu me tornei um professor. Dessa forma eu tenho orgulho dessa profissão. Tenho orgulho desse processo educacional. E por isso que eu me preocupo cada vez mais quando a gente debate essa situação, porque a educação, que é colocada na Constituição como o primeiro dos direitos sociais, ele precisa ainda de leis, que a gente chama leis infraconstitucionais, que se elaborem como a LDB, para que ela seja implementada de forma plena, de forma digna. E aí eu mando um recado para as pessoas em Alexandria, para os estudantes de Alexandria. Será que as escolas, será que a educação, como ela foi bem explanada por Flávio Lobo, será que a educação que temos hoje é a educação que a gente quer, é a educação que nos dignifica, é a educação que nos liberta, que nos proporciona esse aprendizado? Há exemplos individuais, mas é preciso tratar a educação como um sistema complexo, como um sistema que precisa caminhar junto, caminhar elevando a todos, já que a educação é um direito de todos, dever do Estado e da família. Prover educação de qualidade. Tenho certeza que com nossos braços dados, doutor Davi, nós faremos essa diferença. E é preciso fazer essa diferença na educação de Alexandria, como foi bem explanado por Flávio Lobo. Eu gostaria só de fazer um adendo não muito menos importante, com relação ao investimento também em equipamentos didáticos, né? Com aquisição de recursos pedagógicos, material pedagógico e equipamentos que possam também permitir ao professor ter um leque de opções para se dar uma aula diferente, uma coisa diferenciada mais próxima do aluno. É difícil, depois de 2 explanações dessa, tentar trazer uma solução para esse problema tão grave que vive a nossa educação. Mas, ao mesmo tempo, diante de um diagnóstico tão preciso, e tê-los ao meu lado numa gestão, me fortalece e me dá mais credibilidade a dizer que melhorar a educação de Alexandria não só é possível, como será feito. O problema da administração, não só na educação, chama-se boa gestão devido à falta de boa vontade. Temos que tratar a gestão como tratamos nossas casas. O que é que você quer para os seus filhos? A melhor educação. E o que queremos e faremos por Alexandria? A melhor educação possível. Não podemos nos prender a pouco dinheiro, a pouco investimento dos governos. Não é falta de investimento, é falta de vontade. O Fundeb de Alexandria, nesse ano, ultrapassa 750 milhões de reais, fora as outras cotas suplementares. Seria possível, sim, e através de outros investimentos do setor privado, de bancos federais. Viu? Então, seria possível, sim, melhorar através de buscar novos recursos para fazermos o melhor. Se quisermos fazermos o melhor, é possível, sim. É possível melhorar a infraestrutura das escolas. É possível respeitar os professores e dar a eles o plano de cargos e carreiras que eles merecem e que fazem jus.
Se eles próprios investem no seu currículo, na sua titulação, para poder dar uma melhor educação aos seus alunos, se os alunos estão tendo uma melhor educação, os professores merecem uma melhor remuneração. Então, através disso, de melhorar a infraestrutura, melhor material didático, como disse Flávio, melhorar a infraestrutura das escolas. Alexandria hoje não tem nenhuma sala climatizada. Isso não é coisa de outro mundo. Em 2 anos, no máximo, seria possível climatizar todas as salas de aula dos colégios municipais de Alexandria. Então, o diagnóstico não está claro só a nós. O diagnóstico está claro para todo mundo, inclusive para a gestão atual. O que falta é deixar de achar que educação é despesa, educação é investimento. E quando você investe, você espera lucrar. E o que esperamos lucrar investindo na educação? Esperamos lucrar com alunos bem preparados, que possam se preparar para ingressar em escolas melhores e universidades federais, e que daí para frente possam seguir suas vidas. Que a sociedade seja transformada a partir disso, a partir da educação e do seu desenvolvimento. Apenas na correção de um pouco mais de 7 milhões de reais de investimento, né, do Fundeb em Alexandria. Desculpe, mais de 750... Mais de 7 milhões e 550 mil reais de investimento em Alexandria. Pronto. E a educação, ela está sempre sendo desafiada. A gente sabe que a educação, nesse processo, ela vai ser sempre desafiada. Desafiada o quê? Há uma constante mudança tecnológica, há uma constante mudança de direcionamento do processo educacional. Nós estamos vivendo um momento de profunda crise na educação, no sentido não nessa crise institucional que se diz até que é planejado, mas nessa crise da pandemia. E o que é que se chegou agora para as famílias? Nós estamos num processo de educação remota. Essa educação remota chegou através repito, da pandemia e praticamente encontrou o processo de educação, as escolas, a estrutura de ensino não preparada para esse momento. Louvo novamente aos professores que se refizeram, planejaram, arregaçaram as mangas e procuraram, da melhor maneira possível, não interromper esse ciclo de conhecimento, porque a gente sabe o quanto custaria para esses alunos não ter esse conhecimento, mesmo de forma precária, porque a forma remota é uma forma precária, mas não se deixou de fazer. O professor está trabalhando, o professor está planejando, o professor está usando as plataformas aí as plataformas mais acessíveis aos alunos para que o ensino continue sendo colocado. E aí se coloca um grande desafio para as gestões futuras. As gestões futuras têm que estar preparadas para que as escolas, que são o local de apropriação do conhecimento, possam estar preparadas para enfrentar esse futuro. O que é remoto hoje, o que é acessório da sala de aula, pode se tornar e deve se tornar algo constante na vida dos alunos. A educação que chegou com inovação tecnológica vai ser um processo sem volta. Vai ser um processo sem volta e o professor tem que cada vez mais estar capacitado. Mas só o professor desafiando, não. É preciso que haja uma conexão, é preciso que haja uma sensibilidade de quem se propõe a administrar, fazer com que essas tecnologias sejam apreendidas não só pelos alunos, não só pelos professores, mas principalmente pelos alunos. Nós temos dados que contrapõem muito o nosso país. 33% dos alunos brasileiros não têm acesso à tecnologia. Então não há mais desculpas. É preciso preparar o futuro hoje. É preciso planejar esse futuro hoje para que, quando vier a normalidade, a ferramenta tecnológica seja acessível a todos. Nesse feedback importante do conhecimento, porque eu digo, o professor não ensina, ele apenas media esse conhecimento. E para mediar esse conhecimento, é preciso cada vez mais a escola tecnológica, uma aproximação da gestão, discutindo as tratativas de se manter um processo qualificado cada vez mais. E isso é responsabilidade do gestor. O gestor precisa estar atento, o gestor precisa estar sensível. É preciso até visitar essas escolas para saber de fato como essa importante ferramenta de libertação está sendo implementada no município. É só colocar aqui, Robson, que ainda falando da questão orçamentária que Davi antecipou aí,
o doutor Davi me lembrou agora o grande Leonel Brizola, né? Que Leonel Brizola dizia que os tecnocratas, eles dizem que educação é despesa, e educação não é despesa. Educação tem que ser vista como investimento. Eu gostaria só de reforçar essa brilhante colocação que o método Dr. Davi Abrantes acaba de fazer. Isso é uma premissa já de uma preocupação dele já com uma futura gestão que pode vir a ser agraciada, em que ele pode estar conduzindo os destinos do município de Alexandria. Então, gostei de ouvir isso. Educação não é despesa. Educação, a gente tem que deixar claro, é investimento. É investimento em ciência, em tecnologia, em pesquisa, em humanização, em emancipação de pessoas e em oportunidades. Então é muito boa essa sensibilidade de Dr. Davi, está repassando hoje para o público que está nos vendo, essa sensibilidade que ele tem e o compromisso que ele está afirmando aqui com a educação, com a lei orçamentária da educação e com a LOAS. É bom destacar também, Carlos Lopes, que eu destaco nessa questão educação vezes orçamento, eu destacaria alguns pontos. Eu sou defensor, principalmente, da educação, ela ter o fortalecimento dos conselhos, porque através do fortalecimento dos conselhos, você sabe o que está sendo aplicado nas escolas, você está acompanhando, principalmente o Conselho Municipal de Educação, o Conselho Municipal de Fundef, são órgãos importantíssimos na fiscalização da aplicação dos recursos, que são tratados na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e que são, vamos dizer assim, amarradas na LOAS, a Lei Orçamentária Anual que o prefeito destina para a educação, para a assistência social. Então é muito importante esclarecer que os municípios eles têm um teto mínimo de contrapartida constitucional para com a educação, que é um mínimo de 25% de contrapartida que o município deve investir na educação. Então eu defendo o fortalecimento desses conselhos para o acompanhamento da execução desse orçamento, para ver se realmente esse investimento está sendo feito. Defendo também um acompanhamento em todos os municípios, a viabilidade do acompanhamento do Ministério Público na fiscalização se realmente está sendo cumprida a lei orçamentária anual e a lei de diretrizes orçamentárias, e defendo também a criação, numa perspectiva futura, de auditores que possam auditar a educação para saber se realmente o recurso está sendo destinado como está previsto na LOAS e na lei de diretrizes orçamentárias LDO. Como bem falou Flávio, eu acho toda a premissa de toda gestão, de toda organização que vá querer, na frente, obter sucesso, se passa não pelo isolamento, mas sim pela coletividade. E a nossa campanha, as nossas propostas são sempre baseadas em tudo participativo. E principalmente a questão de orçamento, o orçamento participativo. Seja nos bairros, procurando ver as demandas de cada bairro. E na educação, esse orçamento tem que ter, sim, a participação daqueles que estão realmente inseridos no contexto. Professores, pais de alunos, diretores escolares, funcionários, ASGs, outros funcionários. Então, são essas pessoas que estão inseridas no ambiente quem tem que discutir, quem tem que decidir onde deve-se investir, já que se fala tanto que é pouco o orçamento, essas pessoas têm que decidir para poder reter um resultado melhor, um resultado mais positivo. Então, tudo para mim, toda gestão passa pela participação coletiva. E essa vai ser a base da nossa gestão. Davi e Flávio, né, quem está ouvindo também, que nos acompanha em redes sociais, e na prática é preciso se observar isso. A gente tem visto que um dos grandes parâmetros hoje para se avaliar a educação no Brasil é o IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Ela é o quê? Foi um programa criado pelo governo federal para medir e qualificar a educação. A gente sabe que no Nordeste um dos destaques é o Ceará, sendo que Sobral é a cidade do maior IDEB no Brasil. Eu estava observando também o IDEB de Alexandria, no 2019, e observei que as escolas, somente uma escola atingiu a meta, né, que foi de 5,7. Somente uma escola, foi a escola Manuel Valentim de Oliveira, atingiu essa meta. A grande pergunta é, diante de toda a estruturação do município, diante de toda a estrutura que a gente precisa debater da educação, por que esse IDEB não foi atingido? Eu confesso
a qualidade dos professores de Alexandria é uma qualidade irretocável. Digo isso porque já participei do sistema e vejo as ideias. A direção das escolas tem feito o possível para que essas escolas possam atingir. Mas é muito pouco, porque a gente sabe que a maioria do financiamento está sendo apenas com os programas do dinheiro, do PDDE, Programa do Dinheiro Direto nas escolas. E é preciso se fazer mais. A instituição precisa de muito mais apoio, precisa de uma participação muito mais efetiva, porque a educação não se pode postergar. Ela tem que ser feita agora para melhorar os nossos índices. Então, objetivamente, o nosso IDEB não foi o IDEB que queríamos. O município de Alexandria não se saiu bem nessa perspectiva. Mas é preciso que a gente acredite, que a gente transforme, que a gente faça essas parcerias, que a gente discuta a melhor maneira de elevar esse índice para que a gente possa qualificar cada vez mais a educação do nosso município. E deve ser uma preocupação de todos. A preocupação de todos começa exatamente por esse controle social, que a gente chama do processo dos princípios da administração pública, que é a legalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência, que deve nortear todo o processo de gestão. Porque, a partir daí, quem vai se qualificar sempre, cada vez mais, é a coletividade de Alexandria. Essa é a nossa luta, esse é o nosso empenho. Fazer, transformar e trazer resultados para a educação. Porque eu pergunto a vocês aí, ao pai, mãe, a educação que se tem é a educação que vocês querem? O que é preciso rediscutir? O que é que está faltando na estrutura das escolas? Alexandria tem educação ideal? Eu sei que a educação ideal é um patamar difícil de atingir, mas pelo menos tem que ser perseguida, tem que ser tentada, lutada, para que ela possa realmente cumprir o seu mistério, que é gerir vidas. Você falou aí, Robson, sobre os índices de Sobral, né, no Ceará. E esses índices de Sobral estão diretamente relacionados com a escola em tempo integral, né? O Ceará tem em torno de 70% das suas escolas já em tempo integral. E para discorrer sobre isso, eu pergunto a Flávio Lobo, qual a possibilidade, Flávio, de Alexandria ter essa implantação de escolas em tempo integral? Olha, Davi, é uma possibilidade. Eu vou só fazer uma breve síntese do seguinte. Na década de 60, década de 70, a gente tinha uma expansão no número de escolas, tendo em vista para atender a natalidade, que era alta. Nós tínhamos um casal aí com média de 8, 6 filhos, 10 filhos, né? Então nós tínhamos a natalidade, então existia uma grande preocupação em atender esse público e fazer a expansão do ensino. Isso na década de 60, década de 70. Impressionante como em pleno século XXI a gente volta a retomar os ideais de Darcy Ribeiro, que na década de 70 implementou já, um homem à frente do seu tempo, já implementava no Rio de Janeiro os CIEPs, o Centro de Educação Integrada, para promover a educação em tempo integral. Então, assim, é um caminho sem volta. Se na década de 60 e na década de 70 nós tínhamos a expansão do ensino, hoje, com a baixa natalidade, nós não temos que preocupar mais com essa expansão do ensino. A gente tem que se preocupar com a qualidade do ensino. Essa é a discussão que voltou à pauta da educação brasileira. E esse projeto é perfeitamente possível, porque é uma tendência, Nós vivemos num país capitalista, onde nós temos a livre concorrência. E a busca pela melhor qualidade é um desafio e uma escolha dos pais que querem dar o melhor para o seu filho. Então nós temos aqui, no vizinho estado da Paraíba, o governo do estado da Paraíba já implementando, mesmo que ainda num processo inicial, implementando escolas de ensino médio, chamadas escolas cidadãs, de tempo integral. Então, já mostra que a Paraíba já está com referencial, ou está já pleiteando o mesmo caminho que os governantes têm tido e têm executado no estado do Ceará. Então, essa tônica que volta à discussão não é pela expansão de escolas, mas sim pelo o que a gente tem a oferecer para esses alunos, a qualidade da educação que a gente pode oferecer. E em tempo integral nós temos isso. Uma escola de tempo integral é a busca pela uma qualidade, é a busca por uma humanização, é a busca pelo um foco de um horário X direcionado especificamente à escola. E
Não muito menos, nós temos, graças a Deus, a Alexandria sendo agraciada, é bom ressaltar isso, né? Com investimento por parte do governo estadual, com a contemplação de uma reconstrução total de 2 escolas que vão se tornar escolas de tempo integral, padrão, totalmente ambientizadas e climatizadas. Eu conheço as estruturas, porque eu trabalhei na Escola Valdemar de Souza Veras, que foram agraciadas com essa reforma total de infraestrutura pedagógica, climatização e tudo, que é o Dinarto Mariz e a Escola Valdemar de Souza Veras. Surge aí a preocupação. Por quê? Se nós não temos uma natalidade alta, então isso quer dizer que o número de alunos na rede de ensino de Alexandria, seja ela disponível, vamos dizer assim, no mercado, ela caiu, porque nós não temos mais uma taxa de natalidade alta. Então, o que é que acontece? O que eu tenho acompanhado? Que, ao longo dos anos, a rede pública de ensino municipal consta hoje com 1.850 alunos regularmente matriculados. E esse é um número, para quem já teve mais de 2.000 alunos matriculados na rede pública municipal, é um número que está em decréscimo, está caindo. Aí vem a preocupação de um futuro governo seu. Como competir se não melhorar a estrutura de tempo integral e a infraestrutura da escola, das redes públicas municipais de ensino? Como competir e como evitar que não se percam mais alunos, tendo em vista essa modernização, essa nova logística, roupagem de educação em que as escolas do Estado estão tendo, através dessas 2 importantes instituições de ensino, Escola Governador Dinarto Mariz e Escola Valdemar de Souza Veras. Então, para competir, é preciso se investir, é preciso se criar um espaço que possa concorrer para que a gente não perca a clientela e, consequentemente, nós temos um decréscimo no valor do Fundeb e cria uma dificuldade até para se pagar funcionários no futuro. Robson, diante de tudo que foi exposto aqui, qual a dificuldade da gestão atual, qual a dificuldade que ela teve para, de verdade, de uma forma concreta, realizar tudo o que foi colocado em cartório, inclusive, do seu programa de governo em 2016? Eu digo sempre, Davi, que administrar, acima de tudo, é ter criatividade, é ter vontade política de transformar aquilo que não está fazendo bem. E, através disso, eu digo por quê. O modelo que está implantado não é o modelo ideal. Se em 4 anos não se cumpriu o prometido, através de um plano de governo, que aqui está em minhas mãos, como confiar que essa mesma gestão irá implementar se por acaso fosse reeleito? Eu tenho aqui, no plano para a educação, e faço isso para dividir com a comunidade alexandriense, com a sociedade alexandriense. Entre os compromissos registrados em cartório da atual gestão está aqui: viabilizar junto ao governo do Estado do Rio Grande do Norte a construção de uma escola de 2º grau no município. Ensino médio é função do município? Não. Mas nada inviabilizaria, nem poderia dificultar a gestão pública atual de ter conseguido a escola de ensino médio para Alexandria, já que a escola de ensino médio atual, a escola 7 de novembro, funciona numa estrutura do município. Está aqui. Aí eu pergunto, onde foi construída essa escola de 2º grau? Onde essa promessa foi concretizada? Onde houve sensibilidade para cumprir o que foi prometido a toda uma sociedade, a todo um aglomerado urbano? Outra coisa, viabilizar junto ao governo federal a construção de uma escola técnica. Um IFRN, entre aspas, está aqui, um IF. O IFRN, sabemos que é uma modalidade de ensino da União e é considerado uma das melhores escolas do Brasil. Temos na vizinha Pau dos Ferros, porque a Alexandria não teve. E houve uma promessa de trazer. O que faltou? Por que não foi viabilizado trazer ensino de qualidade aos alunos e à comunidade alexandriense através do IFRN? É só batalhar, é buscar, é propor, é criar projetos para que a população possa, de fato, ver realizado aquilo que foi prometido. Porque, dentro desse processo, quem tem que ser agraciado
é a Sociedade Alexandriense. E o nosso IFRN prometido há 4 anos não foi viabilizado. Mais uma, reestruturação e redimensionamento da rede municipal de educação, principalmente o espaço físico, dotando de escola de uma infraestrutura adequada para um melhor ensino e aprendizagem, tais como acervo bibliográfico, livro didático, paradidático, recurso tecnológico para o estudo e planejamento de professores. Aí eu pergunto, são 4 anos de gestão, não houve uma semana pedagógica, que é o momento de todo o sistema de ensino debater o que foi feito e o que se programar para o ano seguinte. Uma semana pedagógica é uma troca de conhecimento, é uma troca de possibilidades, de realizações. É dividir com todo o aglomerado que forma o sistema de educação possibilidades futuras. O que se implementar para se trabalhar um sistema coeso, um sistema dotado de possibilidade de ensinar com qualidade. E a Alexandria vai para o 4º ano sem essa semana pedagógica. É impossível a gente trabalhar num sistema de forma ilhado. Se torna um arquipélago, a gente precisa trabalhar juntos, coesos. E a semana pedagógica é de fundamental importância. É aí que há a discussão para se qualificar e, repito, trabalhar junto numa evolução do sistema educacional. Pessoal, live de qualidade, a gente quer que siga direto, né? Mas temos que dar uma paradinha para repor as energias, tomar uma aguinha e voltaremos já. Acredita, Alexandria?
retornando aqui à nossa live, pensando Alexandria, professor Carlos Robson, completa aí a sua explanação. Davi, como eu estava colocando, a gente fez aqui a amostra de algumas promessas que foram feitas para a educação de Alexandria no governo do atual prefeito e não foram cumpridos. Não foram cumpridos disso, já repito, pode ter sido pela falta de criatividade, pela falta de aproximação, pela falta de uma valorização de fato do processo educacional. Quando eu disse aqui que foi prometido uma escola de 2º grau, eu coloco novamente para a população de Alexandria para perguntar, onde está essa escola? Não está. A reestruturação das escolas do município. Eu percebo que as escolas do município têm uma deficiência estrutural grandiosa. E local que se tem criança, local que se cuida de adolescentes, precisa ter acessibilidade, precisa ter cuidado, precisa ter conforto, precisa, acima de tudo, deixar o aluno que tenha prazer em estar nessa escola. E o que se passa dessa forma? Talvez um tema já debatido aqui, que seja de suma importância. A educação precisa ser liberta, a educação precisa ser autônoma. E como vamos fazer isso? Cumprindo o compromisso que existe na própria lei orgânica do município. Vamos democratizar escolas. Eu tenho certeza que Davi Abrantes, como já está colocado no plano de governo dele, fará aquilo que é fundamental para que a escola seja livre, seja libertária. E o que seria? Esse processo de gestão democrática. É impossível você acreditar que a instituição que é responsável de levar a criança e o adolescente da família para adentrar na sociedade não tenha liberdade de andar com seus próprios passos. Quem tem que fazer a escola são os profissionais que sabem e entendem de educação. Então, priorizem a liberdade dessas pessoas. Façam a gestão democrática. Eleja o diretor da escola. Nós temos exemplo nas escolas do Estado. Quer dizer, dentro de uma mesma cidade, apesar de ser entes diferentes, existem realidades que são totalmente diversas. E a educação ela tem que ser una. Repito, que se cada ente tem o seu, mas é preciso que as estruturações delas sejam compatíveis. Já não se concebe no século XXI uma escola sem autonomia. Uma escola em que alunos, pais, professores, gestores possam colocar suas ideias para gerir essas escolas. Isso é o que se chama uma autonomia pedagógica, uma autonomia financeira e uma autonomia administrativa. Quem tem o dever de libertar, quem tem como missão profunda esclarecer, preparar as pessoas para o conhecimento humano, o preparo para a vida na sociedade, a cidadania, precisa ser livre, precisa trabalhar no intuito de libertar essas pessoas. Então, é imprescindível, Davi Abrantes, e aqui nós fazemos esse compromisso, que a gestão escolar em Alexandria será implementada. As escolas terão a plenitude e a autonomia de discutir todos os seus processos com aqueles reais interessados. É o pai que quer opinar, é o aluno que quer opinar, é o professor que quer opinar, e a direção eleita por toda essa comunidade terá muito mais respaldo para fazer a educação diferente. Não é preciso só colocar aqui e se tornar uma vã promessa. É preciso respeito pelo povo. É preciso respeito por aqueles que acreditam em dias melhores, por aqueles que acreditam na ferramenta da educação como uma ferramenta que vai constituir qualidade. E eu digo sempre, a educação bem trabalhada, ela é uma riqueza imaterial. Uma vez inoculada em todos nós, ninguém poderá tirá-la de nós, tirá-lo da nossa capacidade de se autodeterminar, de procurar, através do conhecimento, a liberdade plena de se conduzir. Então, esse é o processo da educação. Ele precisa ser respeitado acima de tudo. Ele não pode ser uma promessa vã, vaga e distanciada dos anseios de quem realmente acredita na educação de qualidade. Professor Robson, para se fazer tudo na sua vida com qualidade, você tem que ter o bem-querer, você tem que ter o sentimento. Então você tem que acolher cada cidadão como se fosse o seu, como se fosse o seu filho. Só aí para você realmente se preocupar de forma concreta com a evolução, com a melhoria da vida de cada um. Eu reafirmo, assim como você já falou, compromisso com os professores para a implantação do PCCR. Reafirmo meu compromisso com os próprios professores contratados que terão a possibilidade
de concurso público para não ficarem sujeitos a processos seletivos fajutos e para não ficarem sujeitos a cabides de emprego. Professores concursados, eles sim, eles têm a condição de dar o melhor de si, porque eles não têm outra preocupação, eles não têm preocupação de agradar ninguém, a não ser os seus alunos. Infraestrutura das escolas, é lógico que eu me comprometo a melhorar. Eu não queria um filho meu, vivendo numa região de semiárido, um filho meu estudando em uma cadeira quebrada, sem climatização. Por que eu vou querer o meu irmão do Santo Amaro, o meu irmão do São Francisco, o meu irmão do Novo Horizonte, o meu irmão dos Pau Branco? Nunca. Eu quero o melhor para cada um. Então eu reafirmo o meu compromisso. Vamos tentar de todas as formas melhorar a infraestrutura das escolas, melhorar a qualidade de todo o pessoal de cada escola, dar liberdade aos diretores de escola para tomar suas decisões de forma coerente, de forma correta. Já se foi o tempo de ameaças. Já se foi o tempo de tirania. Temos que tratar a Alexandria como a nossa casa. E na nossa casa, assim como a Constituição nos dá o direito, todos têm o direito de ir e vir sem dar satisfação a ninguém. Então, vamos fazer da educação de Alexandria. Ninguém é mágico para mudar de uma hora para outra, mas tem que se começar. Não se pode deixar coisas se acabarem da forma como estão. Não existe isso. Então, eu reafirmo meu compromisso como futuro gestor de Alexandria, que eu acredito e tenho certeza nisso. Nós vamos mudar a Alexandria. Podem confiar em mim, confiar no professor Robson, confiar em toda a equipe, todos que estão nessa luta, todos que estão acreditando. Esse é o nosso compromisso. É um compromisso da coletividade, não pessoal nem singular, da coletividade. Muito bom, Davi, muito bom ouvir esse compromisso. E um compromisso que está firmado no plano de cargos, num plano de governo que se implementará a partir de 2021, né? E vê mais, Davi, muitas vezes, eu estou falando aqui já do drama do próprio professor, que há também aqui, eu vi e achei interessante se tivesse sido implementado. Dentro da estrutura de uma escola, foi outra promessa que não foi cumprida, integrar nas escolas o quadro de profissionais nas áreas de assistência social, psicologia e outro. Então a escola, muitas vezes, o professor se redobra, o professor se transforma, o professor se agiganta, porque além da lição do dia a dia, além daquele trabalho compromissado de ensinar, de mediar conhecimento, muitas vezes o professor é psicólogo, muitas vezes o professor faz o trabalho de um assistente social. E a gente sabe que as escolas necessitam desse tipo de assistência, necessitam da implementação desses profissionais para que eles também qualifiquem o sistema de ensino. Não é só o professor, não é só o supervisor, não é só o coordenador nem o diretor. A escola necessita, porque a gente sabe que numa coletividade são vários problemas. Temos adolescentes com problemas, temos crianças com problemas, às vezes de cunho familiar. E para que ele não desista da escola, para que ele não seja mais um índice, no índice de evasão escolar, é preciso que ele tenha assistência total, de uma equipe multifuncional na escola. E é esse compromisso que tem que ser firmado. Aqui prometido, aqui esquecido, aqui não implantado. Então, quem falhou uma vez, falhará de novo. Falhará de novo. É preciso enfatizar que o que se promete, como eu disse antes, tem que ser cumprido, tem que ser determinado, porque isso é uma forma de prestação de política positiva para o povo. Nunca esqueça, e eu sempre digo, converso muitas vezes aqui com meus, que vivemos essa república, e a república é a forma de governo que pertence ao povo, que pertence à sociedade. O fim da administração pública é a coletividade. Não são interesses pessoais. Então, essa equipe tem que trabalhar de forma multifuncional. Repito, prometido no plano de cargo, no plano de governo dessa gestão atual. Mas não foi um compromisso cumprido. Falhou com a sociedade alexandriense, falhou com os pais, falhou com os estudantes e falhou com o processo educacional de Alexandria. É preciso passar uma régua, passar uma esponja, reconstruir uma nova história, cumprindo compromisso, efetivando qualidade nas escolas. Só mais uma coisa, Robson. Uma coisa que a gente falou muito em educação básica, educação integral, educação de ensino médio.
Não podemos esquecermos que o resultado de tudo isso é o ingresso de nossos alexandrienses à universidade. E nós, como universitários, fomos assíduos dos restaurantes universitários, né? Sofredores, mas sempre lutando. Não podemos esquecê-los, né? Então a gente tem, de alguma forma, tentar implementar aqueles que estão longe da sua terra querida, alguma forma de ajudá-los, né? Não esquecê-los. E aos que estão em Alexandria, que estudam nas cidades mais próximas, que necessitam do apoio da gestão municipal para locomoção, esses podem ter certezas que não serão esquecidos. Minha filha estuda na Universidade Federal em Pau dos Ferros e precisa desse transporte todo dia. E outros, assim como outros filhos de alexandrienses, também precisam. E assim eu reafirmo meu compromisso de manter esse serviço. Não podemos esquecer. E ampliar, melhorar, com mais segurança. Muitas vezes ela ficou em casa vários dias, ou então foi preciso eu me deslocar até lá, porque os carros, infelizmente, não suportam tantas viagens. E não tem a manutenção adequada. Então, isso é mais um ponto, a gente tem que se preocupar, né? A manutenção da segurança, dos transportes. É mais um ponto que eu reafirmo aos universitários alexandrienses. Nós não os abandonaremos. Acreditem na gente. Nós estamos pensando no Alexandria para melhorar. Não estamos aqui fazendo o papel do advogado do diabo. Nós estamos tentando achar diagnósticos e condutas terapêuticas para melhorar a vida de vocês. Acreditem na gente. Assim como acreditam em mim há 22 anos como médico de Alexandria. Nós não iremos decepcioná-los, como eu estou dizendo a todas as pessoas que estamos visitando. Acreditem na gente. Robson, eu não gosto de deixar nenhuma pergunta sem resposta. E nas entrelinhas aqui, a gente viu aqui uma pergunta aí do internauta na hora do intervalo, que falou com relação aos profissionais que não atuam nas áreas afins. Né? Primeiramente, a gente tem que fazer uma gestão de pessoal. A gente tem que olhar para o nosso quadro educacional, fazer um levantamento desse problema e o município, em parceria com as universidades, atrair programas de formação continuada para professores para que a gente possa erradicar esse problema e habilitar todo mundo para lecionar nas suas áreas afins. Então, o município pode perfeitamente equacionar isso aí. Parceria com universidades públicas, oferecendo processo de formação continuada para professores, como está previsto no PCCR, certo? E aí essas pessoas poderão estar habilitadas num futuro próximo, dentro já de um quadro, que essas pessoas são concursadas e são uma mão de obra muito qualificada, só estão precisando de uma oportunidade, e aí sim, para elas poderem ter esse acesso, ter essa oportunidade para poder fazer o seu trabalho, que é lecionar. E diga-se de passagem, nós temos um leque de professores muito bons no município de Alexandria. Flávio, e complementando, já que Davi falou da questão universitária e você falou dessa possibilidade também, né, do professor estar trabalhando na disciplina na qual ele tem formação. Isso é importante, eu digo assim, é de fundamental importância, porque a gente sabe que quando um professor é deslocado de uma disciplina que ele tem pleno domínio para outra que ele não domina, geralmente o papel não é bem realizado, ou seja, o papel de prover a educação. E mais ainda, isso tudo, como já foi enfatizado agora, passa pelo concurso público. Não há lisura melhor do que um concurso público para materializar aquilo que a Constituição chama de impessoalidade, de mérito, ou seja, quem tem o conhecimento, quem lutou pelo conhecimento, deve sim ser submetido a um concurso público. E qual a vantagem desse concurso público? São duas vantagens. Primeiro, ele qualifica a gestão, ele qualifica o quadro de pessoal, ao trazer pessoas com conhecimento, com capacidade e com vontade de inovar cada vez mais. Segundo, liberta a pessoa que se propôs a fazer o concurso e foi aprovado. Então, de um serviço precário no sentido de estabilidade, ele passa a ser um servidor estável, comprometido
com a sociedade e principalmente com a gestão pública, ou seja, passa gestores, entre gestores, mas aquele servidor garantido pela estabilidade do concurso público terá a liberdade de atuar com seu conhecimento. Então esse é o presente que se dá aos universitários. Tantas pessoas que saem de Alexandria se formam, professores e uma gama variada de profissionais. E quando volta para a cidade não tem oportunidade. Por quê? Porque o vínculo geralmente não é por mérito, que seria através de um concurso público, mas por uma indicação. Então esse compromisso de qualificar via concurso público seria o ideal para fazer diferente, fazer com qualidade e fazer, acima de tudo, com o compromisso de fazer com qualidade e principalmente respeitando o conhecimento e a liberdade de atuar. É dessa forma que a gente quer priorizar e quer enfatizar e fazer diferente na educação de Alexandria. Bem, eu queria agradecer ao professor Flávio pela presença, por nos honrar aqui no lançamento da nossa campanha, o lançamento oficial. Queria, de antemão, convocar as associações culturais de Alexandria, a maçonaria, o Rotary, Iterac, Rotarac, que, além dos serviços que já prestam à nossa comunidade, que eles, nessa eleição, prestem talvez o serviço mais importante que seja, que é um debate eleitoral, um debate convocando os dois candidatos para que possam discutir, pensar e discutir Alexandria em todos os seus setores, de uma forma igualitária, de uma forma que ninguém possa ter vantagem sobre ninguém. É só marcar o local, a data e a hora que Davi Abrantes estará lá. Com toda simplicidade, com toda humanização e com todo o respeito à candidata adversária. Mas estarei lá. E espero que ela também esteja, que ela tenha a mesma preocupação com Alexandria que eu estou tendo. E não esquecendo um convite ainda mais que especial. Sábado, dia 3, teremos a nossa primeira movimentação popular. Popular, sim. Muito popular. Todos conhecem como são nossas movimentações. Todos sabem da nossa simplicidade, de como fazemos as coisas. Mas temos uma coisa que ninguém tem. A alegria, a espontaneidade. Então todos estão convidados, a partir das 18 horas, a se concentrarem no pátio da rodoviária. E com muita alegria, com muita paz, usando sua máscara e o álcool gel na mão, vamos descer as ruas de Alexandria com muita... Eu não tenho nem palavras a não ser alegria e animação, né? Talvez seja o momento em que o candidato Davi mais se apresente. É na passeata, porque é na passeata onde eu possa estar de igual para igual com o meu conterrâneo, com o alexandriense. E essa alegria ninguém me tira. Então vamos juntos, sábado, dia 3, descer da rodoviária até o pátio da folia. Vamos todos juntos. Não podemos de mãos dadas, mas de coração juntos. E vamos vencer. Acredita, Alexandria, acredita na gente. A gente vai vencer. Uma boa noite a todos os internautas.